Olá, galera. Vamos ver aqui rapidinho duas questões que caíram aí em 2013. Então, questão aí recente da prova da ESAF. A gente vai aproveitar aqui para revisar um conceito importante aí, o conceito de potenciação. E caíram duas questões envolvendo esse conceito aí, o conceito de potenciação e radiciação, essa parte de função exponencial. Vamos explorar esses conceitos e logo em seguida a gente vai resolver duas questões aí da ESAF. Beleza? Bora! Então, o que a gente precisa lembrar aí de potenciação? A gente tem alguns casos. Então, o primeiro caso da potenciação é quando eu tenho um inteiro, o expoente é um inteiro positivo, mas que zorra expoente, Almeida. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. Na potenciação, eu tenho a seguinte forma aqui, ó, A elevado a N. O que é A elevado a N? É quando eu tenho A vezes A, quantas vezes? N vezes. Eu digo aqui que eu tenho N fatores. N fatores. A gente precisa dar nome aos bois aqui. Que é essa letrinha A? Eu chamo essa letrinha A aqui de base. E o N é o que eu chamo de expoente. Beleza? Então agora eu já sei o que você está falando, Almeida. Está falando do caso aqui quando eu tenho o expoente e ele é inteiro positivo. Então a gente está preocupado aqui no caso que o N é maior ou igual a 1. E o zero não entra não, Almeida? Entra, mas vai ser num caso especial. Então, meu amigo, quando eu tenho aqui o expoente inteiro positivo, eu faço A vezes N vezes. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, se eu tiver aqui 2 elevado à terceira, o que é isso? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza! Tem um caso aqui que pode dar nó aí na cabeça de muita gente. Se eu tiver, por exemplo, aqui, menos 4 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou repetir tudo, meu amigo. O que eu tinha aqui? Se fosse um A, eu teria A elevado ao quadrado. Seria A vezes A. Então, esse cara aqui, o menos 4, tudo que está dentro de parênteses, está fazendo o papel do A. Então, eu vou repetir aqui, menos 4 vezes menos 4. Agora, vem mais um bizu aí. Qual outro bizu? Quando o expoente é par ou quando o expoente é ímpar e eu tenho aqui um número negativo. Então, quando o expoente é par, isso aqui vai dar par, vai dar positivo. Menos com menos dá mais. Então, 4 vezes 4, 16. Almeida, não lembro mais esse negócio de sinal. Vamos ver aqui, meu amigo. Vamos revisar aqui rapidinho, mais com menos, ou menos com mais e menos com menos. Aí, o que você vai lembrar na hora da prova? Se não souber isso aqui, lembra, pelo amor de Deus, disso aqui, que é mais? Vou dizer que o mais aqui é meu amigo. E o menos aqui é meu inimigo. Inimigo, você nunca mais vai errar isso. Então, o amigo do meu amigo é o quê? O amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é o quê? Meu inimigo. O inimigo do meu amigo é o quê? É meu inimigo. E o inimigo do meu inimigo, esse cara aqui é meu amigo. Beleza? Então, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, e mais com menos, ou menos com menos, ou menos com mais, dá menos. Beleza? Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Pronto. Vamos ver aqui mais alguns exemplos aí, quando eu tenho aqui o expoente e é um inteiro positivo. Vou pegar aqui minha caneta de novo. Vamos pensar aqui outro exemplo. Então, quando eu tenho aqui expoente ímpar, por exemplo, menos 5 elevado ao cubo, eu vou ter o quê? Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 125. Só que o expoente era o quê? Ímpar. Então aqui dá negativo. Dá menos 125. Beleza? Vamos embora. Vamos ver aqui agora o caso quando eu tenho aqui o expoente, ele é inteiro negativo. Vamos ver. O caso mais simples, pessoal, é quando eu tenho o menos 1. E ele vai ser muito útil na prova. Cai demais isso na prova. Então, por exemplo, se eu tiver A elevado a menos 1, o que é que eu faço? Eu inverto. Isso é igual a 1 sobre A. Agora, o caso genérico. O caso genérico eu posso ter o seguinte, A elevado a menos N. Aí o que é que eu faço? Vou inverter, coloco 1 sobre A, todo mundo elevado a N. Só que, meu amigo, a gente vai ver uma propriedade aqui, mas não se preocupe com isso. E eu também sei que 1 elevado a qualquer número vai dar 1, porque vai ser, por exemplo, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Então, 1 elevado a qualquer número dá 1, meu amigo. Então, eu posso dizer aqui que isso aqui é 1 elevado a n sobre a elevado a n. Só que 1 elevado a n dá 1. Então, outra forma de escrever
A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N. Ou seja, eu inverto e troco o sinal. Vamos ver uns exemplos? Vamos ver exemplo com número que é bom para fixar. Então, se eu tiver aqui, ó, 3 elevado a menos 1, o que é que dá aqui? Dá 1/3. Beleza. Vamos ver outro exemplo. Se eu tiver aqui, ó, 3/4 elevado a menos 1, o que é que vai acontecer? Primeiro eu vou inverter. Então, isso aqui é 1 sobre 3/4. Aí, o que é que acontece? Eu tenho que lembrar aquela regrinha lá, sei lá, da terceira série. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 1 dividido por 3/4. 1 dividido por 3/4. O que é que eu faço isso aqui? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1 vezes, inverto o outro, ó, 4/3. Então, isso aqui dá 4/3. Então, esse cara aqui é igual a 4/3. Almeida, vou ter que fazer tudo isso na prova? Não, meu amigo. Ó, o que é que acontece? Ó, esse cara aqui veio para cá, só inverter, ó, e o 4 subiu. Então, você faz direto na hora da prova. Direto na hora da prova. Vamos ver mais um exemplo para matar aqui, ó. Menos 5 elevado a menos 3. Como é que eu faço? Inverto. Primeira coisa, eu vou fazer o quê? Inverter. Então, menos 5 elevado ao cubo. A gente fez isso no outro slide, né? Menos 5 elevado ao cubo deu o quê? Deu menos 125. Menos 1 sobre 125. Beleza? Vamos ver mais um caso. Mas esse caso aqui, esse despenca na hora da prova. A gente vai precisar usar ele para resolver a questão da ESAF aí. Então, presta atenção agora. É o seguinte, pessoal. Se eu tenho aqui, ó, A elevado ao número fracionário aqui genérico, M sobre N, isso é igual ao quê? Ó? É a raiz enésima de A elevado a M. Então decora, você tem que saber os dois caminhos, ó. O M vai para cima e o N vai para baixo. O M vai para cima e o N vai para baixo, ó. Vou mapear aqui, ó. Esse cara veio para cá e esse cara vai para cá. Então decore isso aqui. Isso aqui cai demais, 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 demais. Então, isso a gente pensar no caso mais complexo, que é o quê? Se eu tiver aqui uma fração que negativa, então, menos M dividido por N. Eita zorra, Almeida, e agora? Meu amigo, já ensinei para você. Você vai fazer por partes. Então, primeira coisa, o que é que eu faço? Vou inverter, ó. 1 sobre A elevado a M sobre N. Pronto. E o caso positivo você já sabe, ó. Então, você vai fazer como? Raiz enésima de A elevado a M. Beleza, Almeida? Só que com letra eu não entendo zorra nenhuma. Então, faz com número. Um exemplo aqui com número. 10 elevado a 2/3. Beleza? Vamos lá. O que é que isso acontece aqui? Vai ficar o quê? Vai ficar 10 elevado ao quadrado, raiz cúbica. Beleza? Dá mais outro exemplo aí. 5 elevado a menos 3/4. Como é que eu faço isso aqui? Primeira coisa, inverter. Joga esse cara aqui para baixo. Joga esse cara aqui para baixo. Só que aí eu troco o sinal. Estava negativo, agora fica positivo. O que mais? Agora eu vou colocar a raiz. Então vai ser raiz de quê? Quarta de 5 elevado ao cubo. Ficou fácil? Tranquilo? Beleza. Só falta mais um caso para a gente fechar e poder resolver a nossa questãozinha da ESAF. É o caso de expoente 0. Então você também precisa saber isso para responder a questão da ESAF. Meu amigo, por conversão, por default, por padrão, ó, decora isso aí. Qualquer número aqui, ó, A elevado a 0 dá 1. Desde que o A seja diferente de 0. Desde que o A seja diferente de 0. Então, meu amigo, ó, 0 elevado a 0, isso aqui é indeterminação, tá bom? Então, você só pode dizer que A elevado a 0 é 1 se o A for diferente de 0. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, 2 elevado a 0, isso dá 1. 5 elevado a 0, isso dá 1. Menos 10 elevado a 0, isso dá o quê? Dá 1. Tudo dá 1, meu amigo. Qualquer zorra aqui, ó, elevado a 0 dá 1. Beleza? Só não posso ter o quê? A base 0, porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Beleza, matou. Então, para a gente fechar de vez aqui, vamos ver algumas propriedades. Eita zorra, precisa saber isso tudo para responder a questão da ESAF. Galera. Era essas besteirinhas aí. Mas você vai ver que a questão é simples. Se vocês soubessem esses conceitos, a gente matava a questão. Muita gente deve ter ficado nervoso lá na hora da prova quando viu a questão. Mas você vai ver que é simples. Então, vamos ver algumas propriedades. Então, a primeira propriedade, meu amigo, é quando eu tenho aqui, ó, duas bases, bases iguais, expoentes diferentes. Então, A elevado a M vezes A elevado a N. Quanto é que dá isso aqui? Eu mantenho a base e somo os expoentes.
mantém a base e soma os expoentes. E se eu tiver uma divisão, por exemplo, a elevado a m e a elevado a n. Agora, na multiplicação eu somei. Na divisão, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair, ó. É m menos n. Beleza? Essa aqui também cai muito na prova. Se eu estiver multiplicando agora, por exemplo, a elevado a m, isso aqui tudo elevado a n. O que é que eu faço? Eu multiplico agora os expoentes. Isso dá a elevado a m vezes n. Pronto. Mas só tem caso com base igual? Não. Então, regras aqui com bases diferentes. Foi o que a gente usou lá no slide anterior. Então, aqui, ó, A vezes B elevado a N. Isso é igual ao quê? A elevado a N vezes B elevado a N. E o outro caso, com a divisão, vamos colocar aqui no cantinho. Se eu tiver aqui, ó, A dividido por B elevado a N. Isso aqui é igual, ó, a A elevado a N sobre B elevado a N. Cuidado aqui, né? O B não pode ser zero, porque divisão por zero também não existe, é uma indeterminação. Então, nesse caso aqui, o B não pode ser zero. Quero alguns exemplos aqui? Vamos ver os exemplos aqui, cada um rapidinho. Por exemplo, ó, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a quarta. Então, mesma base, somos expoentes. Morreu. Se eu tiver divisão aqui agora, vamos lá, 10 elevado a quinta dividido por 10 elevado a quarta. Isso aqui vai dar o quê? 10 elevado a quinta menos 4 dá 10 elevado a primeira. Se eu tiver agora aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, isso tudo aqui elevado ao cubo. Isso vai ser o quê? 2 elevado a sexta. Multiplica esses dois caras. Aqui, se eu tiver outro exemplo agora eu tenho bases diferentes. 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso é igual a 3 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Último exemplo para a gente matar. Se eu tiver aqui, ó, 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Isso é igual a 3 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. Beleza? Chega, Almeida. Já vi teoria demais. Vamos fazer esse diabo dessas questões. Vamos lá, galera. Ó, ESAF aí. Saiu aí gabarito hoje aí da prova do EPPGG. Se ganhar o seu salário foi igual o tanto de sigla aí você tá feito. Vamos lá. O que é que ele diz aqui, ó? Conjunto de solução da equação. Então, ó, muita gente pode ter ficado confuso lá, porque o miserável examinador usou duas variáveis aqui, duas letras típicas de variáveis. Usou o y e usou o x. Só que nesse caso aqui, meu amigo, quem achou que y era variável se lascou. Por quê? O y aqui você tem que considerar como uma constante. O y era constante. A única variável que tinha aqui era o x. Esparro. Eu acho que o examinador deveria ter usado uma letra aí, um K, uma outra letra, menos o x e y, porque x e y é típico de variável, né? Então podia confundir o candidato. Mas enfim, olha como é que você tinha que responder essa questão. Então vamos lá. O que é que você tem que lembrar aqui, ó? Usar nossas propriedades. Então, a primeira coisa aqui da radiciação. Então, raiz de y. Meu amigo, isso aqui é a mesma coisa que está dizendo que o y está elevado a 1, porque não muda nada. E como é raiz quadrada aqui, meu amigo, aqui é 2. Então, esse cara aqui a gente viu pelaquela propriedade que é y elevado ao quê? A 1 meio. Beleza, então raiz de y é igual a y elevado a 1 meio. Então, agora, continuando, vamos para cá, matar a nossa questão. Então, raiz de y, eu coloco aqui, ó, y elevado ao meio. Isso aqui é elevado a x. E, de novo, elevado a x mais 1. Isso tudo aqui é igual a 1. E agora, o que mais que eu preciso lembrar? Ó, meu amigo, produto. Então, isso aqui é a mesma coisa de y elevado a meio vezes x mais 1. Pronto. Quanto é que dá isso aqui? Igual a 1, né? Então, isso dá y elevado a x sobre 2 vezes x mais 1 igual a 1. Aí, o que é que você tem que lembrar na prova? Meu amigo, para esse número aqui dar 1, eu tenho dois casos. Eu posso ter caso 1, eu posso ter uma base genérica qualquer que a gente viu, elevado a 0, isso aqui dá sempre 1, desde que o A seja diferente de 0. Um outro caso é o 1, né? Se eu tiver aqui o 1 elevado a qualquer expoente, isso aqui dá 1. Então, eu poderia pensar na hora de resolver a prova no caso 1 ou no caso 2. Só que se eu fosse pelo caso 2, ia ter um problema. Qual era o problema, meu amigo? Repare só. Se eu dissesse aqui, ó, que isso aqui é o caso, por exemplo, de 1 elevado a 1, eu sei que 1 elevado a 1 dá 1. Mas isso aqui poderia ser qualquer outro expoente, por exemplo, 2, 3. Mas mesmo supondo que fosse 1,
eu tinha um problema que eu tinha que forçar o y, ele também ser o quê? Ser 1. Eu ia ter que ter duas condições a serem satisfeitas. Esse cara aqui teria que ser 1, forçando ainda, porque ele poderia ser qualquer número, poderia ser qualquer n, e o y também teria que ser 1. Então esse raciocínio aqui você não podia usar na prova. Ia ser esparro. A saída aqui é pelo caso 1. O que é que eu tenho que dizer? Que qualquer número elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, meu amigo, o y aqui, você tinha que pensar que o y era uma constante qualquer. Ou seja, esse y aqui elevado a 0 dá 1. Então, esse cara aqui, ó, que o y está sendo elevado, ele necessariamente tem que ser 0. Então, como é que na hora da prova você tinha que fazer? Ó? Você ia ter que fazer que x sobre 2 vezes x mais 1, isso aqui é igual a 0. Isso aqui é igual a 0. E agora, como é que eu faria? Eu vou fazer o quê? Passo 2 para lá, então vai ficar x vezes x mais 1 igual a 0. Pronto, 2 vezes 0 dá 0. Agora, meu amigo, se isso aqui é 0, eu só tenho duas opções. Ou essa primeira parte aqui que está multiplicando é 0, ou a segunda parte que está multiplicando é 0. Então, daqui eu tiro o seguinte, ó, que o x é igual a 0 e que o x mais 1 também tem que ser igual a 0. Ou isso, ou isso. Então, resolvendo essa de cá, eu tenho que x é igual a menos 1. Pronto. Então, meu conjunto de solução, que era o gabarito da prova, era 0 e menos 1. Então, os valores de x para resolver que satisfazem essa equação é 0 e menos 1. Então, o gabarito estava aqui na letra A. Matou. Beleza. Aí você fala, Almeida, tem de zorra nenhuma. Na hora da prova, eu tinha que lembrar disso aí. Examinador desgraçado. Meu amigo, eu sempre digo para você que o ponto é o mesmo. O ponto é o mesmo. Então, na hora tem que saber resolver prova. Então, mas está lá na hora da prova, não sabe zorra nenhuma de potenciação do que a gente explicou aí. Mas eu quero acertar o ponto porque eu quero passar na questão. Meu amigo, ele deu as opções para você. Então, você vai usar força bruta. Se você não soubesse, você ia usar força bruta. E é capaz de sair mais rápido. Então, você ia testando as alternativas na hora da prova. Sorte aqui nesse caso que estava logo na letra A. Então, o que é que você ia fazer na prova? Você ia substituir. Outra forma é resolver aqui, né? Então, vamos pensar aqui nesse caso. Ó, testar aqui o x igual a menos 1. Então, como é que fica aqui? Ó? Vai ficar raiz de y elevado a menos 1 elevado a menos 1 mais 1. Ora, meu amigo, isso aqui vai dar raiz de y elevado a menos 1 elevado a menos 1 com menos 1 dá 0. Qualquer coisa elevada a 0 dá o quê? Dá 1. Beleza, então o primeiro caso bateu. Aí você vinha analisar o segundo caso, quando x é 0. Você vai substituir de novo. Vai fazer aqui, ó, raiz de y elevado a 0, que é o x, elevado a 0 mais 1. Ora, meu amigo, qualquer coisa elevada a 0 dá o quê? Dá 1. Então, isso aqui dá 1 elevado a 0 mais 1 dá 1. 1 elevado a 1 dá 1. Bateu. Pronto, gabarito, letra A. Almeida, desse jeito era muito mais fácil. Sim, muito mais fácil. Eu digo para você, meu amigo, o ponto é o mesmo. O ponto é o mesmo. O importante era acertar. Agora, vamos ver aqui como potenciação. Tá aí em voga na ESAF. Ela cobrou outra questão também envolvendo esse assunto aí. Vamos lá. O que é que ela diz aqui, ó? Se a operação π, ela botou o π aqui, mas podia ser qualquer símbolo, meu amigo. Então, as operações que a gente usa, nossos operadores, ó, o símbolozinho mais, menos, vezes, ao invés de usar isso aqui, ele usou um π. E ele disse o seguinte, ó, que esse π aqui, que essa operação, ela é definida como o triplo do cubo de y. Se é o triplo, é o quê? É 3. Se é o cubo, vai ser elevado a 3. Então, se eu tenho aqui, ó, πy, essa operação, isso aqui é igual ao quê, meu amigo? A 3 vezes y elevado ao cubo. Pronto. Só precisa ter entendido isso aqui que você matava essa questão aí da ESAF. Beleza? Então, vamos lá. Aí diz assim, ó. Então, o valor da expressão representada pelo produto de π 2 elevado a 1/3 e π 2 elevado a 0,5 é igual a... Beleza. Então, vamos lá. Eu já sei que πy dá isso. Então, vamos lá. Ele quer saber, ó, π vezes 2 elevado a 1/3. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Esse cara aqui, vamos colocar aqui um de cada vez. 2 elevado a 1/3. Isso vai ser o quê? 3 vezes 2 elevado a 1/3 elevado a quem? A terceira. E o π 2 elevado a 0,5, isso é igual a quê? A 3 vezes 2 elevado a 0,5
elevado à terceira. Vamos resolver isso aqui de cima, ó. Esse aqui vai dar 3 vezes... Aqui, ó, 2 vai ser o quê? 1/3, multiplica, ó. Multiplica esse expoente, 1/3 vezes 3. Pronto, 3, corta com 3. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 2, dá 6. Beleza? Vamos resolver o de cá agora. É 3 vezes 2 elevado a meio. 2 elevado a meio, elevado à terceira. Multiplico, isso dá 3, 2 elevado a 3 meios. Ótimo. Continuando aqui agora. Meu amigo, você tem que lembrar da radiciação agora, ó. Isso é igual a 3 raiz de quê, ó? Quem é que está dentro? O 3 está dentro, raiz quadrada. E raiz quadrada eu não preciso escrever. Então, esse cara aqui, ó, continuando aqui, esse cara aqui vai ser igual a 3 raiz de 2 elevado à terceira. Pronto. Então, eu tenho aqui, vou chamar esse aqui de A, e esse aqui de B. Beleza. O A está aqui, ó. O A a gente viu que deu 6 e o B deu 3 raiz de 2 elevado ao cubo. E o que é que ele quer? Ele quer o produto. Então, ele quer A vezes B. A vezes B vai ser quem aqui? Vai ser 6 vezes 3 raiz de 2 elevado ao cubo. Beleza? 6 vezes 3, 18 raiz de 2 elevado ao cubo. Se fosse afoito, ó, já está aqui na letra A. O 18 aqui para você marcar. Você está agoniado lá, nervoso na hora da prova. Viu? O 18 está marcando igual um doido. Mas calma, meu amigo. Você tem que resolver aqui ainda, ó. 2 elevado ao cubo é o quê, meu amigo? Isso aqui vai dar raiz de 2 elevado ao quadrado vezes 2. Isso aqui na radiciação vai dar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado corta. Isso aqui vai dar o quê? 18 vezes 2, raiz de 2. 18 vezes 2, 36, raiz de 2. Agora sim, 36, raiz de 2. Gabarito, letra B. Beleza? Então, pessoal, foi aí rapidinho uma dica aí, uma revisão rápida aí de potenciação, essa parte de função exponencial. Caiu aí 2 questões. Então, rever esse bizu aí, essas dicas que a gente conversou rapidinho aí. Então, vê de novo isso aí, meu amigo, e resolve essa questão. E não me erra mais isso mais nunca. Beleza? A gente vai ter mais dicas aí. Até a próxima. Um grande abraço.